Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à aula 12 do curso CNV-UX. Nós estamos aqui aprofundando a respeito dos arquétipos, né? A respeito do estudo de como os arquétipos foram, evoluindo a partir dos primitivos, a partir da visão tribal, quanto os arquétipos evoluíram, né, mostrando aí conteúdos inconscientes, conteúdos da alma, né, que foram, porque a gente já sabe que a gente só enxerga aquilo que é referência dentro de nós. Então, essas histórias, esses mitos, né, esses contos de fada, eles mostram o que habitava na alma daquele povo que os escreveu, que contou. Então, a tradição, ela vai levando adiante o conhecimento das emoções, dos sentimentos, das vontades, dos conteúdos inconscientes de um grupo. Portanto, os arquétipos, olha, essas imagens são antigas, que permeiam o inconsciente, permeiam a alma, permeiam o pensamento da humanidade, que fica ali na quarta dimensão, no mundo das ideias que Platão falava. E aí, dentro disso, né, eu trago aí o movimento da reforma. Estou trazendo um pouco de história, né, para ter um embasamento e saber como que funciona a criação de um novo arquétipo. Então, nesse movimento aí da reforma, que abriu uma fenda nessa muralha protetora das imagens sagradas, né? Que aí, a partir da reforma, começa o desmoronamento de todas essas imagens. Por quê? Porque começa aí um movimento cético, um movimento da razão, começa a vir a necessidade, a busca pela ciência. E aí, começa como se fosse um processo de esquecimento de algumas dessas coisas. E aí o homem, que já não sabia o que significavam, começam aí com uma humanidade protestante, que a gente não tem a menor ideia do que quer dizer, o nascimento virginal, a divindade, por exemplo, de Cristo, a complexidade das trindades, né? E essas imagens que surgiram e eram aceitas sem questionamento, sem reflexão, como as pessoas enfeitam, por exemplo, a árvore de Natal, as pessoas até hoje escondem os ovos de Páscoa sem saberem o que significam de fato esses costumes, porque nem buscam saber, né? Porque vai passando de geração em geração. Você, quando criança, procurava ovo de Páscoa, agora você é grande, você faz a mesma coisa com seu filho. Então, essas imagens arquetípicas, né? Elas têm sentido tão profundo que a gente nunca questiona o sentido real. A maioria das pessoas não questiona, né? E aí, deuses morrem, de repente, as pessoas descobrem que esses deuses nada significam, que foram feitos pela mão do homem, né? Que foram feitos de madeira ou foram feitos de pedra, foram inutilidades. E aí o homem descobre que jamais havia pensado acerca das suas imagens, das imagens internas. Ele nunca havia pensado. E na Bíblia diz, inclusive, que é pecado, né? Você adorar imagens. Mas aí que está, os arquétipos são imagens interiores, imagens que muitas vezes são adoradas, como este movimento aí da Páscoa, quando você tem um arquétipo sem saber o seu significado e você vivencia isso, isso é uma adoração de imagens. Então, pessoas que leem a Bíblia pensam que imagem é uma foto, é uma imagem, um barro esculpido, né, de um santo. A imagem está muito relacionada a esses conteúdos internos,
a esses sentimentos internos que você traz dos seus antepassados e você nem questiona por que você esconde ovos de Páscoa. Entende? Muito desse conhecimento está ali dentro de você, na sua mente, na sua alma, como imagem. Isso é adoração de imagens, que a Bíblia fala, mas as pessoas nem sequer imaginam, né? Imagens arquetípicas, né? Elas têm um sentido muito profundo. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, elas não são questionadas, só vividas, porque foi passado pela tradição dos ancestrais, dos antepassados. E aí começa a perceber que nunca pensou nisso que te ensinaram. Você nunca pensou no que disseram para você, seus pais, seus avós. E aí você começa a perceber e chamar a atenção, né, da razão, né, uma razão que nada mais é do que a consciência de que você era míope, da consciência que você não enxergava as coisas, da consciência que você agia com preconceito. Então, começa, junto com a história da evolução do protestantismo, a iconoclastia crônica. Um muro começou a desabar. E foi uma destruição, porque a autoridade da Igreja Católica na época já estava abalada. E era a igreja que mexia aí com os arquétipos, né? Suas coisas entraram em colapso, uma a uma, e começou no coletivo e no individual uma pobreza dos símbolos que eram reinantes. E a igreja foi perdendo força, né? Uma fortaleza que começou a ser despojada, né? Demolida, exposta a ventos e perigos do mundo. Começou um colapso lamentável, né? Que feriu todo o senso histórico, e aí começa, então, um movimento de desintegração do protestantismo também, né? O protestantismo, que gerou a igreja cristã evangélica, também começou um processo de desintegração no momento em que centenas de denominações diferentes começou a provar um sinal inconfundível de que essa inquietação do ser humano perdurou. E o homem protestante, agora o homem evangélico, ele foi relegado a uma falta de proteção, né? E essa consciência, né, da ciência começou a reconhecer esse fato e procurar no silêncio um lugar para encontrar respostas. E aí, imagens efetivas, formas de pensamento que pudessem tranquilizar as inquietações do coração, da mente, os tesouros. Começou a aparecer aí um movimento do Oriente, né? E aí começam os romanos importando cultos asiáticos, como se fossem bens de consumo mesmo, né? E aí começam os germânicos, né, trazendo aí o desprestígio, né, das legiões romanas. E mesmo o cristianismo, ele continuou até hoje, ele permanece com força, mas com um modelo arquetípico próprio. E os séculos foram passando, né, e tudo foi se transformando, causando espanto. E aí começa aí negros, indianos, né, e outros motivos de considerações históricas, faz com que formas orientais sejam de fato assimiladas. E começa aí Egito, né, e começa todo um trabalho voltado a mais arquétipos ainda. Deuses helênicos, romanos, né, começaram a morrer da mesma forma que muitos dos símbolos cristãos. E os homens começaram a perceber que nunca tinham pensado a respeito de tudo isso. Então, deuses estrangeiros começaram a ser importados, né? Arquétipos começaram a ser importados. E aí, nomes estranhos, incompreensíveis, atos obscuros, deuses do Olimpo,
símbolos asiáticos, né, que não eram compreensíveis, dragões, elefantes, né, bois, serpentes, e o povo começou a aceitar tão impensadamente como havia rejeitado o anterior. E aí, gente, isso é um problema? Isso corresponde a um problema, né? A gente pode pegar símbolos já feitos, crescidos num solo exótico, né, embebidos de sangue estrangeiro, línguas estranhas, uma cultura estranha, evoluído numa história estranha, né? Um mendigo que se veste, né, se envolve numa veste real, um rei que se disfarça de mendigo. Então, existe dentro de nós, essa é a pergunta que eu faço, uma ordem para não participar de máscaras, né? De repente costurar a nossa própria vestimenta, ou sempre a gente precisa receber vestimentas prontas. Existe uma possibilidade da gente entrar em contato com a gente mesmo, né? Da gente encontrar quais são as imagens e questioná-las para que de fato a gente possa encontrar quais são as imagens da nossa própria alma. Façam esse exercício e comentem nessa aula para a gente poder conversar mais depois. Um grande abraço e até a próxima aula.